Hoje nós vamos falar de eleições, mas não em quem você deve ou não votar. Nós vamos falar em como se organiza e se controla o movimento eleitoral num país como o Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, num estado como esse em que nós vivemos. Eu tenho uma grande honra, uma alegria enorme de receber aqui a doutora desembargadora, hoje presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Letícia Sardas, a quem eu saúdo e agradeço a presença aqui em Menorá na TV. Como vai a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar para Menorá e de expor como é a vida do TRE. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Doutora Letícia, eu fui eleito e derrotado em eleições. Muita gente dizia na época em que eu fui eleito que se roubava votos e que provavelmente haviam roubado votos de mim porque eu tinha muitos votos. Quando eu perdi a eleição, se roubava votos, alguém dizia, e provavelmente você perdeu porque te roubaram votos. Francamente falando, eu não acredito nisso, apesar de que existe gente que garante que mesmo com urnas eletrônicas é possível que se fraude eleições no nosso país. O que a senhora poderia dizer ao eleitor que está lhe assistindo, lhe ouvindo e lhe vendo com muita curiosidade a respeito desse tema? Bom, realmente, quando nós tínhamos um sistema antigo, que esse sistema que o senhor evidentemente acompanhou, que as votações eram manuais e os votos eram manipulados de lá para cá, daqui para lá. Nós tínhamos o mapismo, aqueles mapas enormes em que a gente ia lançando dados. Era muita gente numa apuração e acredito que ali fosse possível fazer, às vezes, uma mudança de votos. Acredito. Tivemos algumas queixas, umas eleições, inclusive, do ano de 94, se eu não me engano, anulada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, que era juiz da 13ª Zona Eleitoral e detectou uma grande fraude que gerou, a partir daí, uma grande investigação e, com isso, a anulação das eleições de 94. O mapismo, como nós falávamos, imperava e tirava-se votos dentro do mesmo partido, no mesmo mapa. E isso realmente era um problema sério que nós tínhamos que estar muito atentos, mas a quantidade de pessoas envolvidas era muito grande. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos as urnas eletrônicas. Há pouco tempo até eu cheguei a me aborrecer quando me disseram que seria capaz de entrar numa urna eletrônica como se estivesse se entrando num computador numa rede. A urna eletrônica não está numa rede. A urna eletrônica é uma máquina isolada, absolutamente isolada, ligada numa tomada, como se fosse, por exemplo, uma calculadora. Então, quando a gente termina de contar todos os votos, nós temos uma fita ali dentro, mostrando quais são os votos. E podemos, com isso, inclusive, saber quantas pessoas votaram. Votaram 412 pessoas. Tem 412 porque a fita, como se for uma calculadora, está ali. É uma máquina isolada, ela não está na rede. Portanto, o hacker não pode entrar nessa máquina. É impossível dele entrar na máquina. Aí diríamos, então, poderíamos, então, entrar na hora da transmissão, porque, evidentemente, que quando nós acabamos a apuração, são retirados de dentro dessas máquinas os flashcards. Esses flashcards são levados para a central, onde estará o juiz eleitoral. Fica muito mais fácil, porque não tem que contar. É inserir no computador aquele flashcard e imediatamente faz-se a leitura e remete-se por fibra para a central, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma maneira como são criptografadas todas as mensagens dos bancos, por exemplo, também são criptografadas as mensagens trazidas através da internet, aí sim, na rede. Muito bem. Então, imaginemos que pudesse ter, neste momento, uma alteração de dados. Essa alteração de dados é razoavelmente fácil de ser detectada. E se tiver detectado que houve uma alteração, nós temos a fita da votação. A fita da votação servirá para a conferência dos dados. Então, eu não consigo ver. Tive, inclusive, uma oportunidade, há uns 2 meses atrás, estive no Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Carmen Lúcia. Ela recebeu diversos diplomatas, embaixadores, representantes de outros países no Brasil,
de todas as comunidades possíveis e imagináveis, União Europeia, África, Ásia, todos os povos reunidos ali, eles eram 72 representantes de outros países, e todos assim extasiados de ver como funcionava. É realmente a máquina hoje em dia que nós usamos, a urna eletrônica, pelo que eu sei até agora, é uma das coisas mais seguras que pode existir. E agora ainda estamos desenvolvendo, que é a identificação biométrica. Então, essa identificação biométrica, o eleitor vai se identificar através da sua impressão digital, que é única. Com isso, eu penso que se fecha um ciclo para impedir a fraude, porque ainda se ouvia história isolada de que alguém teria se apresentado com uma carteira falsificada, votando em nome de outra pessoa, gente que já estava morta e que estaria votando. Com a identificação biométrica, acabou este problema. Nós não teremos mais. Mas sempre há quem critique, né? A crítica, às vezes até construtiva, e sempre há. E há pouco tempo também noticiou-se de que com a identificação biométrica seria possível a utilização do dedo de silicone e que a pessoa então poderia falsificar. Olha, quem falou isso, da mesma maneira que fala que é possível entrar como um hacker numa máquina, não sabe do que a gente está falando, porque a identificação digital será em público. Quando nós chegamos para votar, tem uma mesa em que os mesários e o presidente estão ali para identificar quem chega para votar. Ao invés de nós tirarmos do bolso ou da bolsa um cartão de identidade, a carteira de identidade, nós vamos apresentar o dedo para a nossa identificação. Então, no momento que identificou com o dedo, a máquina que está dentro da cabine vai ser aberta, a urna abre para a votação. E aí você entra e vai votar. Você não vai usar o dedo de silicone ou o seu dedo lá dentro da cabine, você vai usar em público. Então é impossível que alguém tire do bolso um dedo de silicone, coloque na hora para votar por uma outra pessoa. Ou seja, este é mais um ciclo de fechar a perfeição do sistema que nós temos hoje em dia. Doutora Letícia, a senhora, desde que o Tribunal Eleitoral foi instaurado, é a primeira mulher que preside esse tribunal. Isso lhe faz diferença? A senhora se sente mais responsável por esse fato? Isso é indiferente? Como é que a senhora viveu a ideia de estar presidindo esse tribunal, tendo sido a primeira mulher na história do Brasil a fazê-lo? Eu vivo esse momento como um tributo às mulheres que me antecederam. É uma responsabilidade grande. Eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei através de um movimento de mulheres que vieram antes de mim. Mulheres, principalmente, que vieram do período de guerra, em que foram obrigadas a ir para frente para trabalhar enquanto os homens lutavam. Esse é um tributo que eu devo a elas. São mulheres precursoras, mulheres que abriram caminho, que ensinaram uma nova forma de vida, que mostraram que a gente pode ser mãe, mulher, filha, pode ser tudo e pode ser profissional. Então, é um tributo. E como é um tributo, realmente é uma responsabilidade dobrada, digamos assim. Eu gosto de falar para as mulheres, de mostrar que se eu alcancei, outras poderão alcançar. Ou seja, nós ainda estamos asfaltando um caminho, ainda somos minoria em muitos lugares. O senhor, por exemplo, que participou de vida política, sabe que nós temos até hoje a reserva de cota dos partidos políticos. Só temos reserva de cota porque não temos as mulheres ainda atuando como deveriam atuar. Se as mulheres estivessem atuando como deveriam atuar, não haveria reserva de cota. Não haveria necessidade. Nós seríamos 40%, 50%, 60%, não importa. Mas não precisaria fazer essa reserva. Então, isso é um tributo que eu devo às mulheres que me antecederam e algo que eu estou palmilhando, digamos assim, para as próximas gerações. Doutora Letícia, o que é mais complicado no seu trabalho? É a ligação ou a relação com o funcionalismo público? É a relação presidente com os seus pares? É a relação do tribunal com o eleitor, com os candidatos? Onde é que reside a dificuldade maior do seu trabalho? Bom, eu sou juiz eleitoral desde 1982. Sempre exerci a função de juiz eleitoral. E acho que eu tenho também, assim, um tanto ou quanto
no sangue, digamos assim, porque o meu pai era muito ligado também aos movimentos políticos. E dirigia partido político, um homem muito simples, meu pai era um barbeiro, mas era um homem muito simples que gostava demais da vida política. E eu gosto tanto do processo eleitoral, eu acho que o processo eleitoral é algo assim de um movimento da população tão lindo, tão bonito, que eu não vejo grandes dificuldades dentro do tribunal. Evidentemente que dirigir um tribunal no estado do Rio de Janeiro todo, envolvendo todos os municípios, e além disso não se afastar das funções do Tribunal de Justiça, onde eu presido uma Câmara, onde eu participo do órgão especial, então realmente a vida fica bastante atribulada. Acho que o mais difícil é coordenar o tempo. Isso é muito difícil, porque são várias funções, várias funções, várias funções. Então eu faço sessão no órgão especial, faço sessão na minha Câmara, faço sessão no Tribunal Regional Eleitoral, coordeno quase 300 juízes eleitorais, mais de 1.000 funcionários, uma sede que está em construção, que é uma obra muito bonita, que se Deus quiser estará pronta no final do ano que vem. Então, realmente, o mais difícil, de verdade, é coordenar o tempo, para poder dar atenção a todo mundo. Eu acho que um presidente de um tribunal, um magistrado, tem obrigação de falar com os advogados, tem obrigação de orientar, tem obrigação de estar presente. Então, juntar isso tudo, mais os afazeres da vida de qualquer ser humano, realmente isso é a parte mais difícil. No mais, o nosso contato com os políticos é muito bom, eles entendem, eles conversam, eles querem falar, eles participam. Nós estamos agora tentando fazer recadastramento também em outros municípios, que estamos fazendo recadastramento biométrico em Niterói. Não se faz isso sozinho, as verbas do Tribunal Superior Eleitoral repassadas para os regionais são sempre muito pequenas. Não é possível fazer sozinho o recadastramento. Nós precisamos, evidentemente, das autoridades que são do governo, assim como das municipais, e esse contato é sempre muito, é uma troca sempre muito importante e muito interessante. Estamos fazendo em Niterói, o prefeito de Niterói abriu todas as portas possíveis, os vereadores têm nos ajudado muito, o presidente da Câmara tem nos ajudado também, os secretários municipais de tudo que nós precisamos, eles estão prontos para atender, porque o Tribunal Regional Eleitoral, na verdade, é um tribunal que vive praticamente pedindo. As nossas verbas são sempre muito pequenas, muito pequenas. Então a gente vive pedindo. E talvez isso humanize um pouco e faz com que a gente tenha uma troca muito interessante com os partidos políticos, com os candidatos e com aqueles que já estão eleitos. É um tribunal sui generis. Doutora Letícia, os escândalos na política, e eu sinto isso muito de perto, porque eu apresento um programa de rádio diário com a participação popular. Eu aceito as ligações dos meus ouvintes que entram no ar e falam o que eles bem entendem. São livres para dizer o que eles quiserem. E a cobrança sobre os políticos é muito violenta e é muito grande, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Os escândalos de corrupção, questões ligadas a esses processos todos que estão correndo no Supremo Tribunal Federal, todas essas questões, na sua avaliação, afastam o eleitor? A senhora acredita que muita gente deixa de votar em função de não confiar nessa classe política que tem tanta gente boa, apesar de que em todos os cestos existem frutas que são apodrecidas? Eu acho que a gente praticamente empata entre quem busca votar porque quer reagir e quem se esconde para não votar. Eu acho que é mais ou menos um empate. E todas as vezes que me perguntam sobre isso, eu lembro de duas coisas bastante interessantes. O Código de Defesa do Consumidor, que foi para mim o maior instrumento de cidadania que nós tivemos no Brasil. Com o Código de Defesa do Consumidor, a nossa população mais simples, a nossa população mais pobre, a nossa população mais humilde descobriu que tem voz e que é cidadão e que pode reclamar. O Código de Defesa do Consumidor mirou em uma coisa e atingiu outra fantástica, que é eu tenho direito, eu posso.
E isso é muito importante porque desenvolveu a cidadania em quem vivia só pedindo. Os nossos programas sociais sempre foram muito importantes, muito importantes. Mas o Estado máximo acabou sufocando muitas vezes o desejo de querer, e sim o desejo de pedir. E o Código de Defesa do Consumidor despertou o direito de dizer eu tenho direitos. Isso foi muito importante. No meu ponto de vista, a lei da ficha limpa, que foi a primeira lei efetivamente partindo da vontade popular, com aquele número enorme de assinaturas, é um efeito dessa cidadania despertada com eu posso. Então, em decorrência dessa lei da ficha limpa, a gente já começou a sentir que o povo quer falar, quer se manifestar e pode votar, até mesmo como protesto. E deve votar. Então, eu não vejo um desestímulo, eu vejo um estímulo. Evidentemente, um desestímulo ao sistema partidário que existe no Brasil, é outra coisa. Tanto que vimos agora nas grandes manifestações populares que nós começamos a ter no Brasil a partir de junho deste ano de 2013, em que o grito fora partido, fora partido, fora partido. Mas o povo na rua querendo, sim, cobranças, querendo cobranças, cobranças, cobranças. Eu acredito que se esses movimentos crescerem, mas crescerem de uma maneira uniforme e não crescerem na maneira como está sendo de vandalismo, eles poderão levar uma eleição de 2014 com uma efetiva participação nas urnas. O povo pode saber que é nas urnas que ele tem que protestar e não em vandalismo na rua. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com a doutora Letícia Sardas, que é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, também a desembargadora. Já voltamos, o nosso papo a partir do segundo bloco vai ser a respeito da maioridade para votar, ou seja, o menino ou a menina de 16 anos de idade que já pode tirar o seu título eleitoral, mas que muitas vezes se esconde, não quer buscar essa possibilidade, esse direito que já tem, porque tem aquela dificuldade de se tornar responsável, de se tornar adulto. Já voltamos com a doutora Letícia Sardas. Doutora Letícia, eu tenho escutado de adolescentes entrando nos 15, 16 anos de idade que não querem saber de votar, nem de título de eleitor, nem coisa nenhuma. Qual é o recado que a senhora deixa para essa gente que deveria exatamente pensar o contrário? Eu tenho 2 netos. Um acabou de fazer 18 anos e a menina está com 16 anos. E eu, de repente, levei um susto quando vi que, apesar da avó estar presidindo um tribunal regional eleitoral, ser a primeira mulher, eles terem ficado felizes da vida, ter ido à minha posse, acompanhado o meu discurso, visto a minha vida. A mãe deles também é desembargadora e os meus netos estavam absolutamente afastados da vida política. E o que mais me espantou é que meu neto mais velho, o Vitor, ele é um puro contestador. Quase que como todo jovem de 17, agora com 18 anos, mas ele é o puro contestador. Ele vive contestando, 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 e quando eu vi, ele não estava sequer interessado na vida política. A partir dali, nós começamos a fazer um levantamento para saber o que estava realmente acontecendo com esse jovem. E chegamos no estado do Rio de Janeiro a dados estatísticos absolutamente impressionantes. Chegamos à seguinte conclusão: dos jovens de 16 a 18 anos, que podem se alistar, mas que não é obrigatório o voto, nós temos no estado do Rio de Janeiro cerca de 415 mil jovens nesta idade. 415 mil jovens é mais do que os eleitores, por exemplo, de Niterói. É quase o colégio eleitoral de Nova Iguaçu, que é um grande colégio eleitoral. Então, é uma quantidade dessas que nós estamos jogando fora. Na Europa, dificilmente se encontra uma cidade com mais de 500 mil pessoas. Sim. Bom, e aí que é mais que a gente chegou à conclusão? Vamos ver como estão esses jovens no Brasil. A grande maioria dos estados brasileiros, desses jovens que estão nessa faixa, 35% já é eleitor. É a média a nível nacional. E qual é a média do estado do Rio de Janeiro? A média do estado do Rio de Janeiro é de 19%. É muito baixa.
muito baixa num estado que tem um nível de escolaridade alto, um estado que desponta no nosso país como um estado ligado à cultura, ligado às artes. Então, o que está acontecendo com esse jovem nosso entre 16 e 18 anos que quer contestar, que nós já vimos que vão para a rua, que foram os caras pintados da época de Collor e que agora estão nas ruas também nos movimentos? O que está acontecendo para esse jovem não vivenciar e não procurar a vida política? E começamos então a desenvolver algum tipo de trabalho. A Mônica Martelli, que está comigo na assessoria de comunicação, bolou um programa bastante interessante, que é o Curta o Voto. E o que é o Curta o Voto? É buscar esses jovens para eles fazerem no próprio celular deles um curta, um filmezinho, como eles costumam fazer de qualquer tipo de brincadeira. E isso é um instrumento que eles usam com a maior facilidade, para que eles façam alguma coisa relacionado a este programa de eleição. Falar o que for, para o bem ou para o mal, crítica ou elogio, não importa. Desde que participe. Desde que participe. E começar então a buscar as escolas. E nessa nossa análise, que foi feita aqui no estado do Rio de Janeiro, ainda tivemos uma conclusão bastante interessante. Essa média de 19% cai bastante quando nós estamos em escolas consideradas de elite. As escolas principalmente bilíngues. Essas escolas que são ditas escolas elitizadas, de ensino elitizado, o aluno está cada vez mais distante da realidade brasileira. Quando nós passamos para o outro lado, as escolas municipais, o interior do estado, escolas mais simples, populações mais simples, aí sim nós temos um número maior de adolescentes de 16 a 18 anos com o seu título na mão. Talvez até porque eles comecem a trabalhar mais cedo. Talvez até porque eles saibam, eles precisam estar inscritos em programas sociais. Talvez até. Bem, eu sei que o que nós temos são esses dados bastante interessantes de que nós temos um índice muito baixo nas escolas consideradas de elite e temos um índice mais alto, estatisticamente falando, nas escolas que são mais simples, de populações mais carentes, de grupos sociais de menor poder aquisitivo. Então, temos que buscar chegar a esse jovem de 16 a 18 anos. E há pouco tempo, como eu vou muito a Brasília, eu gosto muito de comprar livrinhos pequenos que eu consiga ler na viagem. E comprei um livro que de pequeno só tem o volume, a capa, porque é um livro de conteúdo muito profundo, que é um livro escrito pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o nome do livro é A Soma e o Resto. E ele faz uma análise muito interessante, exatamente nesse aspecto de por que o desinteresse do jovem. E ele lembra que na nossa época, para que nós tivéssemos voz, nós precisávamos sair de casa. Pegar, quiçá, um caixote, subir num caixote, fazer um discurso, juntar gente, ir para os centros acadêmicos, ir para as igrejas onde nós tínhamos as juventudes católicas, judaicas, as juventudes sempre ligadas aos núcleos religiosos, reunindo os jovens, e para os partidos políticos. Era necessário sair de casa para dizer, eu sou de tal grupo, eu sou da onde? Dali. E agora não. Agora o jovem, e principalmente esse jovem que está numa escola mais elitizada, ele fala mais de um idioma. Ele tem os aparelhos de comunicação dentro da casa dele, as redes sociais, em que ele, até porque fala mais de um idioma, o grupo dele é o mundo. Ele está conectado ao mundo inteiro. Ele, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está falando com qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa que fale o idioma que ele entenda, formando grupos os mais diversos possíveis. Então ele não tem necessidade de sair de dentro da casa dele e o partido político não encontrou o caminho de chegar na casa dele. E eu acho que nem vai encontrar. E eu vou lhe dizer por quê. E eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. Nós estamos num mundo, hoje, que não é o mundo onde a senhora, eu e tantos outros foram criados. Esse mundo no qual nós estamos vivendo é um outro mundo. É um mundo novo, é o mundo da comunicação eletrônica. E é um mundo que não dá respostas
as questões que nós temos respostas oriundas do nosso mundo equivalentes para os perguntadores atuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar o exemplo do clube esportivo, recreativo e social, e vou citar o clube que eu frequentei a minha vida inteira, que é o Clube Israelita Brasileiro. Pertinho aqui do nosso estúdio, ali na Rua Barata Ribeiro. É um clube às moscas, e não é o único. Todos os clubes estão nessa mesma situação, porque o clube foi uma resposta dada pela sociedade a si própria num determinado momento histórico da vida. Será que o futuro reserva bons momentos aos partidos políticos, ou será que tudo isso vai mudar para alguma coisa que a gente ainda não consegue visualizar, mas que essa garotada está efetivamente procurando produzir? É uma questão. Eu penso que nós temos que mudar, porque não conheço nenhum outro sistema que viva sem os partidos políticos, a não ser a anarquia. Então, temos que mudar, os partidos políticos têm que mudar. E os jovens já mostraram o caminho. As redes sociais são um caminho. Há pouco tempo mesmo, volto a falar, no movimento que tivemos agora em junho de 2013, em que através da rede social, 100 mil pessoas foram para a rua, convocadas através de rede social. Temos visto inúmeros movimentos a nível mundial. Na Espanha, o governo caiu no último momento, quem era o preferido na votação, porque escondeu determinados detalhes sobre atentados terroristas, e os jovens, através dos seus telefones, através das redes sociais, não vamos votar, não vamos votar, não vamos votar. Então, nós temos evidentemente, os partidos políticos têm, evidentemente, que buscar esse caminho. E o caminho é esse, é a rede social que motiva. Não é mais a cartinha. Há pouco tempo eu vi uma música que falava quando o carteiro chegou. Ninguém mais sabe o que é o carteiro chegar. O carteiro não chega mais na casa de ninguém. É e-mail e rede social. E quando ele chega, o assunto já foi ventilado. Já foi ventilado, entendeu? Então essa história de quando o correio chegou não tem mais. Quem canta aquela música, a gente já sabe de que ano é. Não precisa esconder a idade que nós já vamos descobrir. Então, esse é o caminho nosso. O nosso caminho, evidentemente, será a rede social. Não consigo encontrar um outro caminho. Pode ser que mais tarde ainda tenha outro mais evoluído, mas no momento o grande comunicador de massa é a rede social, é o Twitter, é o Facebook e outros que estão vivenciando por aí. Doutora Letícia, essas manifestações que nós estamos observando no mundo, não é só no Rio de Janeiro, sim, nem mundo. Só em São Paulo, acontece na mundo. Síria, acontece no Egito, acontece na Espanha, acontece na Inglaterra, na França, na Itália, em todos os países do mundo, existe uma movimentação que parece até orquestrada por ONGs internacionais, mas eu quero voltar para o Rio de Janeiro e tratar do que a gente está vendo aqui. Nós vemos essas manifestações que começam pacificamente, com centenas de milhares de pessoas de todas as idades nas ruas, e que invariavelmente terminam com ataques de mascarados ao bem público, ao bem privado, e a integridade física das próprias pessoas. Alguns cidadãos de eventuais partidos políticos acusaram a certos elementos da polícia de serem infiltrados nesses grupos e dando a esses elementos, colocando na conta deles o quebra-quebra, vamos dizer assim. Nesse momento, vêm os políticos e legislam no sentido de que é proibido manifestações através de pessoas com máscaras. E aí nós teríamos a possibilidade, como vamos ter, de identificação de quem quebra e quem não quebra. Porque na medida que o sujeito é obrigado a se identificar, ele já não pode mais se esconder, aí nós vamos saber quem é que quebrou, quem é que não quebrou. Quando eu toquei no tema da possível anarquia, que é a antítese dos movimentos sociais através de partidos políticos, a senhora imediatamente colocou o dedo em cima da ferida. A outra possibilidade é a anarquia. Será que o que nós estamos vendo não é um embrião de futuro ganho de espaço pelos movimentos anárquicos, com a derrubada e a derrocada
dos movimentos sociais organizados da maneira como nós estamos vendo hoje, isso é um exercício de futurologia. Nós não temos prova nenhuma de coisa nenhuma do que nós estamos falando, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Aquele primeiro movimento, primeiro dia de movimento no Rio de Janeiro, em junho de 2013, que isso nunca mais a gente vai apagar da memória, nós tivemos na Avenida Rio Branco aproximadamente 100 mil pessoas. Um movimento lindo. Chovia, todo mundo na rua, cantava e caminhava. Quando aquele movimento foi se dispersando por volta de 11 horas da noite, meia-noite, um grupo muito pequeno, na época o coronel Eri ainda era o comandante da Polícia Militar e eu estive com ele logo em seguida conversando, chegou a me dizer: desembargadora, são cerca de 300 que foram para frente da Assembleia Legislativa e nós vimos o que aconteceu. Ali dentro, graças a Deus, nós tivemos a tranquilidade dos policiais que estavam dentro da Câmara, da Assembleia, não era da Câmara, dentro da Assembleia. Por quê? Ali dentro ficaram guardados, fechados, proibidos de sair pelo povo que estava à volta, que era um grupo aproximadamente de 300. Alguns policiais, cerca de 30 policiais, dos quais 4 estavam feridos. E eles tiveram a tranquilidade de ficar, de não reagir, porque eles estavam acuados. O grupo era de aproximadamente 300 pessoas e o que nós estamos vendo até agora é exatamente isso. E é uma pena que isso esteja acontecendo, porque aquele movimento lindíssimo dos 100 mil apagou. Porque os 97.700 pessoas que estavam na rua não querem esses 300 quebrando. Não é isso que eles querem outra coisa. Eles querem mostrar insatisfação com a vida política do momento. Eles não querem quebrar, não querem causar danos, não querem causar prejuízo a quem é igual a eles, que é o que a gente está vendo agora aí. Nessa primeira manifestação, diversas lojas pequenas no centro do Rio de Janeiro, foram totalmente depedradas e saqueadas. Gente que está ali trabalhando, ganhando o pão do dia, empenhando a sua vida, que não tem nada a ver com isto daí. Então é uma pena que esses movimentos estejam acontecendo. Vemos agora infiltrados também na greve dos professores, na passeata dos professores. Os professores estavam ali reivindicando direitos que eles julgam que têm. Se eles têm ou se eles não têm é outra coisa, mas eles estão reivindicando. Estavam cantando, estavam passeando, estavam caminhando e de repente vem um grupo agora cada vez menor também, graças a Deus cada vez menor esse grupo, e esse grupo vai para a rua para quê? Vi hoje no jornal, não sei quantas agências bancárias quebradas, depedradas, acabadas, lojas saqueadas. Isso não pode existir, isso não pode existir. Acho que o governo acertou quando disse que não pode ir para a rua mascarado, tire a máscara e se identifique, faça passeata, reclama. A nossa geração já reclamou muito e conseguimos quanta coisa reclamando, mas nunca precisamos ir para a rua de cara tapada. É de cara aberta, vamos falar o que nós temos o direito, vamos fazer tudo que a gente tem direito, mas evidentemente que quem vai para a rua para saquear, para quebrar, para depedrar, para botar fogo, para jogar lixeira no chão, para prejudicar a vida de uma cidade, esse tem que ser identificado. Esse tem que se identificar, tem que tirar a máscara e tem que se identificar. E não me venha com a história de que no carnaval todo mundo pode ficar de cara tapada. Carnaval é outra história, estamos brincando, é brincadeira. Não é destruição. Não é destruição. Então, se tapou a cara para destruir, acho que o governo agiu muito bem, acho que a nossa lei é perfeita, tem que se identificar. O judiciário foi muito firme, determinando imediatamente que a polícia agisse, que pudesse identificar, que entrasse na casa daqueles que estão sendo presos nesses movimentos, e nós vimos os artefatos que foram recolhidos dentro das residências, coisas absurdas. Coisa absurda. Essa gente quer a anarquia. E ainda bem que é um número muito ínfimo. Numa manifestação de 100 mil pessoas, pelo menos 300 só é que levaram a balbúrdia. O resto foi um movimento belíssimo. De me emocionar. Eu me lembro que nós estávamos trabalhando e vimos no centro da cidade o movimento, era um movimento emocionante. Era o povo na rua. Famílias, crianças, adultos, velhos, pais, mães, carrinhos de bebê, todo mundo na rua. Esse movimento é lindo e é válido.
Muito bem, estamos conversando com a doutora Letícia Sardas, que é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, e já voltamos no terceiro bloco, onde nós vamos conversar com a doutora Letícia sobre as vontades dela. Como é que ela chegou a se formar em advocacia, como ela se transformou em desembargadora, antes ela foi juíza e hoje como ela se sente presidindo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Não sai daí, já voltamos com a doutora Letícia Sardas. Doutora Letícia, a massa a quem nós servimos de uma certa forma, ela não tem ideia do custo que é alguém vencer na vida. As pessoas imaginam que o sucesso cai do céu. E eu costumo dizer que o que cai do céu, no máximo, é chuva. Isso quando não é granizo, é aquela chuva de pedra. Então, a senhora, em algum momento da sua vida, imaginou que com todo o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, enfim, com tudo que a senhora produziu na vida, desde que começou a funcionar livremente na sua existência, a senhora um dia chegaria a presidir como a primeira mulher até então o Tribunal Regional Eleitoral num estado como o Rio de Janeiro, como bem a senhora disse, um estado que é o tambor cultural do Brasil? Na minha infância, nunca podia imaginar. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de uma família bem pobre. A minha educação foi toda pública, toda. Mas não faltava pão. Mas não faltava pão, não. Pão, carinho, amor, nunca. O seu pai era barbeiro. Meu pai era então barbeiro. Então não faltava corte de cabelo. Não faltava corte de cabelo, era. O meu pai tinha uma barbearia em Santa Rosa, no Largo do Marrom, onde hoje em dia tem um supermercado. Nós morávamos ali. Minha mãe, meu pai, eu e minhas irmãs, nós éramos 4 meninas. E fomos criados ali, naquele ambiente, com uma família muito grande, muito grande. O meu pai foi o último de 23 irmãos. Imagina como é que era a gente, o mais novo, né? o Era o mais caçula. novo, era o caçula de 23 irmãos, dos quais, como se dizia antigamente, criaram 17. Então, na verdade, eu tive 16 tios, mais 3 por parte da minha mãe, 20 tios. A vida estava sempre cheia. Muitos sobrinhos, muita gente à volta, né? E foi uma infância bastante feliz, embora uma infância simples. E meu pai sempre foi muito ligado à política, muito ligado à política. Em frente da nossa casa tinha um comércio com um sobrado, onde se reunia o partido político. Na época, evidentemente, nós só tínhamos 2 partidos, era o UDN, meu pai era udenista. E fazia reuniões ali, e nós atravessávamos no meio dessa reunião, minha mãe levando um tabuleiro de bolo e uma garrafa térmica com café para as reuniões do partido, e eu ficava fascinada com aquelas reuniões de partido. Me lembro também que, às vezes, quando acabava o expediente da barbearia, nós morávamos na parte de trás, eram aquelas casas compridas de antigamente, com comércio na frente, e meu pai abaixava assim a porta da barbearia e ficava um grupo de amigos dele conversando, discutindo, falando de política e tal. E eu me lembro muitas vezes de dormir numa daquelas cadeiras que adorava ficar ali. Mas não tinha a menor ideia do que poderia acontecer na minha vida. Quando eu estava com 11 anos, meu pai morreu. Minha mãe ficou com uma menina de 15, uma de 13, eu de 11, outra de 8, sozinha, sem nunca ter trabalhado. 4 filhas? 4 filhas, 4 meninas, já chegando na adolescência. Ela foi à luta, continuou a barbearia do meu pai, montou também um salão para cabelos de mulheres, foi fazer curso, tudo dentro de casa, tudo ali, a gente estudando. Nós fomos crescendo e as pessoas à volta falavam: por que essas meninas não trabalham? Ela dizia: eu vou formar todas. E formou todas. Nós todas fizemos faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, minhas outras irmãs fizeram Letras e Pedagogia. Eu fui a única que fiz faculdade de Direito e, na verdade, nem sei bem por que eu fiz a faculdade de Direito. Mas eu sempre gostei muito de ler e de ouvir discursos. Gosto muito de discursos. E como meu pai era udenista, adorava ouvir Carlos Lacerda, evidentemente, né? Discursos inflamados, discursos lindos. Tem até hoje uma coleção de discursos de Carlos Lacerda. Então, eu sempre fui apaixonada por discurso. Talvez isso tenha me levado para a faculdade de Direito. Fiz Direito,
casei, comecei a criar filhos, me afastei um pouco da vida profissional, mas como eu casei muito cedo, também voltei muito cedo para a vida profissional, e aí começamos a ter muitos concursos públicos. E em 77 eu fiz concurso público para o membro de Ministério Público. Eu fui promotora de justiça durante 5 anos. E até porque gosto de discurso e gosto de falar, levei 5 anos fazendo júri. Eu só fazia júri, só fazia júri. Faltava alguém para um júri, já me ligavam, o Arthur, que era o coordenador, ligava: doutora Letícia, dá para fazer um júri em Itaguaí? Vamos embora. Dá para fazer um júri em Itaboraí? Vamos embora. São Pedro da Aldeia? Vamos embora. Mas já vamos embora. E eu fiz muitos júris mesmo. E rodava muito o interior todo. E, de repente, eu resolvi fazer concurso para magistratura. Fiz concurso para magistratura em 82, numa época muito interessante também, em que nós vivíamos uma efervescência política dentro da magistratura, até em decorrência da fusão dos estados, ainda nós não tínhamos conseguido fazer a fusão das associações, me filiei à Associação dos Magistrados e comecei a vivenciar bastante essa vida. Redemocratização nacional, eleições nacional, acompanhei muito estados. Brasília, fiquei muito em Brasília, atravessando todos esses movimentos que aconteceram antes da Constituição de 88, e isso foi me empolgando, participando muito, sempre envolvida na parte política de democratização, de abertura, de uma magistratura ativa, de uma magistratura não mais de boca fechada, mas uma magistratura que chegue para somar, que chegue para fazer intervenções na vida pública e na vida política. E aí os caminhos foram abrindo. Os caminhos foram abrindo e acaba sendo uma coisa quase que natural. Quase que natural. Volto a dizer, eu tenho um tributo a pagar às mulheres que me antecederam. E quando eu vi uma oportunidade, evidentemente que a gente vai aproveitando as oportunidades que tem. E o fato de eu gostar de ler, gostar de falar e gostar de discursos, principalmente, gostar da vida política. Eu gosto da vida política. Eu acho assim, há pouco tempo me perguntaram se não seria muito bom se nós conseguíssemos votar dentro da nossa casa, assim como a gente acessa uma senha para movimentar uma conta bancária, que pudéssemos ter um token, uma senha, alguma coisa qualquer para votar dentro de casa. Eu falei, tomara que eu não esteja viva nesse momento. Porque uma isso coisa termina com a festa. Que me empolga é essa festa popular. Claro, a festa democrática é fantástica. Essa festa democrática, o povo saindo, todo mundo procurando os seus locais de votação, encontrando na rua, alguns excessos que a gente tem. As pessoas gostam de fazer isso. Eu acho. Então, eu acho assim, o Tribunal Regional Eleitoral é um espetáculo por causa disso, a política, esse movimento popular, essa participação do povo vibrando por uma democracia, vibrando pelos seus candidatos, vibrando pelos seus ideais, atendidos ou não atendidos, mas buscando os seus ideais. Isso é uma coisa empolgante, acho que acabou sendo um caminho quase que natural na carreira que eu fui desenvolvendo. Doutora Letícia, o que é que a senhora não vai esquecer, nunca mais, que ocorreu para o bem e para o mal em toda essa sua trajetória? O que é que a senhora tem de vivência que não foi positiva, que a senhora não vai esquecer, que lhe tirou o sono? E, por outro lado, o que lhe deixou sem dormir de alegria, com algum episódio que lhe fez muito satisfeito e muito feliz? Bom, o que me fez não dormir de alegria é muito marcante, muito marcante. E tem a ver com uma criança que, de repente, estava sendo recusada basicamente por toda a família, uma criança que nasceu num ambiente hostil para ela e que chegou, de repente, para as nossas mãos, através da Defensoria Pública, para decidirmos o que fazer com essa criança. E depois de muita conversa, muito colo, muita conversa, chamando pai, chamando mãe, chamando avó, chamando tal, conseguimos enquadrar a família que vivia em briga por todos os motivos possíveis. E alguns anos depois, ou seja, exatamente 9 anos depois, chega ao meu gabinete uma menina muito linda, com 15 anos de idade, com os cabelos encaixeados, para me levar o convite, dizendo que ela nunca mais tinha esquecido o que eu tinha feito pela família dela. Então, realmente, isso é muito apaixonante, quando a gente vê que consegue construir
conseguir construir é uma coisa muito importante. Assistir o resultado. E essa menina me deu mais uma alegria. Alguns anos depois, ela chegou com uma bebê no colo, cujo nome é Letícia. Então, você descobrir que você consegue somar é realmente muito importante. É muito importante. Muito, muito, muito importante. E um fato interessante que eu acho, esse não me deixou sem dormir, mas que marcou e me fez vivenciar de uma outra maneira, foi uma vez fazendo um júri como juíza em Maricá. Eu era juíza e cheguei ao júri, um rapaz era o acusado, trouxeram o rapaz, sentaram o rapaz à minha frente, o juiz numa postura mais alta, naquela cadeira mais alta. Ele chegou, olhou à volta, olhou e perguntou assim para o advogado dele, cadê o juiz? Aí o advogado disse, a juíza, a doutora Letícia. Ele falou, eu não vou ser julgado por uma mulher. Mulher não me julga, eu vou embora. E o advogado disse para ele, o senhor não pode ir embora, o senhor vai ser julgado por uma juíza mesmo, não tem solução. E ele ficou muito brabo, muito brabo, muito brabo. Isso foi assim muito marcante na minha vida, para eu poder entender o que é o machismo, digamos assim, que ainda existe numa sociedade e que eu fui acabar vivenciando ali. Aquilo foi importante para eu até saber como agir, de que maneira atuar, como chegar, como fazer mostrar o papel que a mulher tem na sociedade e que ela, numa função pública, como uma função de magistrada, ela não pode ser mulher nem homem, ela tem que ser magistrado. Acabou. Não importa de que sexo que a gente é, tem que atuar de outra maneira. Então, esses são dois fatos. Esse fato foi muito interessante, ele ficou muito aborrecido, ele não queria ser julgado, ele dizia, como que uma mulher vai me julgar? Quantos anos de cadeia a senhora deu para ele? Ele até que pegou pouco, porque na verdade é o júri que defende. Não era tão grave a situação dele, não. Ele, na verdade, ele era meio estourado e mostrou isso quando na frente de todo mundo disse que não queria ser julgado por uma mulher, mostrou exatamente o perfil do que ele era. Ele achava que tinha mais força, ou tinha sido ensinado a ele que só se vence pela força, e não é bem assim. Esses dois episódios são episódios que me marcaram bastante, porque me levaram a pensar muito de como nós temos que humanizar a justiça. Doutora Letícia, o que é que a senhora imagina que seja fundamental para que o eleitor saiba a respeito de todo o nosso sistema e que nós não tivemos a oportunidade de aprofundar aqui? Eu acho que é importante que o eleitor busque nas páginas do TRE e do TSE quem é o candidato que ele vai votar, porque ali nós temos a vida de todos eles. Se eles respondem ou responderam a algum processo, ou seja, que o eleitor efetivamente busque aplicar a lei que eles fizeram, que é a lei da ficha limpa, que denuncie o que tiver que denunciar e que busque saber que produto eles estão votando. Assim como a gente procura saber que produto está comprando, eles têm que procurar saber quem é a pessoa em quem eles vão depositar essa coisa tão preciosa que é o voto, que é uma escolha de cidadania. Doutora Letícia, nós infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Nós poderíamos ficar conversando aqui nós dois, horas e horas, porque temos inclusive nas nossas famílias laços. Um relacionamento enorme. Nós não nos conhecíamos, estamos nos conhecendo hoje, mas sabemos que temos lembrando de pessoas relações tão queridas nas nossas vidas, que são nossos familiares. E eu quero colocar os microfones e as câmeras do nosso Menorá na TV à sua disposição para as suas considerações finais e as suas despedidas. Eu tenho que agradecer demais essa oportunidade. Acho que todas as vezes que um presidente de um tribunal consegue espaço para falar a essa população, é sempre importante. Mostrar que não há essa distância, que nós não estamos encastelados, que nós estamos vivenciando e querendo participar, e querendo que todos participem, principalmente num tribunal como é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, esse é muito importante, que se mostre que não há castelo, não há caixa preta. O que nós queremos é isso, é a participação. As portas do Tribunal Regional Eleitoral estão abertas para quem quiser, para o que precisar.
Nós temos muito prazer em receber, teremos muito prazer em conversar com os jovens, principalmente. Quero muita oportunidade de poder ir às escolas, conversar com essa juventude, que vai ser o nosso futuro. Esse jovem que está com 16 anos, que já pode começar a participar, que já tem capacidade de discernimento e que está numa fase muito bonita, porque o jovem de 16 a 18 anos, ele ainda não está maculado. Então, o que acontece? Ele é capaz de distinguir bem entre o bem e o mal. Ele sabe fazer essa distinção. Esse jovem nos interessa muito. Assim como também nos interessa a população mais velha, aquela população que também já maturou a vida e que chega aos 70 anos, passa a ter o voto facultativo, e muitos não vão às urnas quando eles têm muita coisa para dar. Muita coisa para dar. Ou seja, é esse voto de quem não precisa votar que eu viso demais dentro do nosso tribunal, para que eles efetivamente participem sabendo que o Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal do povo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 14 da NET, e em todos os horários durante a semana que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da tela na nossa grade. Nos vemos lá.